Can you tell me where? Agora foi. Salve, salve, galera progueira! Está começando mais um Prog Talk. Eu, como vocês sabem, sou o Paulo. Faz tempo que não apareço por aqui, né? Tô num período sabático de gravar vídeos do YouTube, mas tô voltando aos poucos e voltei com uma missão de continuar um papo que eu comecei ano passado, lá atrás, com o Fábio, naquela ocasião, a respeito dos novos trabalhos da banda Maestric. Já me antecipei aqui, apresentei-os, mas não ainda os nomeei, que a gente vai bater um papo com a banda para falar um pouco sobre o trabalho mais recente deles, o álbum que é a continuação do álbum que a gente falou no nosso último papo, eu e Fábio, que foi o Expresso della Vita Solari, que hoje é o Expresso della Vita Lunari, La Vita. Então, antes de mais nada, meninos, muito obrigado pela presença de vocês. Para mim é uma honra tê-los aqui, saibam disso. A gente aqui na Progland tem um trabalho que, bom, vocês sabem, é bem nichado, né? A gente trabalha com um público que é bem específico e é um trabalho que é árduo, porque a gente tem que buscar informação, entrar em contato com os músicos e assim por diante. Então é uma coisa que vai se construindo aos poucos e não pode se construir se não tiver a colaboração das pessoas que são a peça principal, né? Uma delas é o público e a outra delas os artistas, que são vocês. Então, Fábio, bem-vindo, Montanha, bem-vindo. Fiquem à vontade se quiserem fazer uma breve apresentação de vocês, para quem não os conhece. A honra é nossa. O trabalho de vocês é muito importante pra gente que trabalha nesse nicho do prog, e é uma alegria estar aqui falando com você de novo, Paulo. Eu sou o Fábio Caldino. Grande Fábio. E eu sou Montanha, uma alegria, uma honra poder estar aqui conversando com você, Paulo. Muito obrigado pelo convite, a gente está muito feliz. Eu que agradeço, reitero mais uma vez, e devo dizer que pra gente também é uma coisa muito, muito gratificante, porque a gente consegue construir um trabalho mais sólido com a colaboração das pessoas, né? São todos muito bem-vindos. Antes de mais nada, aqueles recadinhos iniciais para a galera do YouTube que está vendo a gente aqui, que sabe como funciona, né? Tem que deixar o like, se inscrever, curtir. É importante para permitir que o canal possa crescer, continuar crescendo e trazendo esse conteúdo exclusivo para vocês com muita qualidade, como tem sido feito pelo Kelvin, pelo Ramon e pelos outros colegas que a gente tem aqui trabalhando com a gente. Bom, Expresso della Vita Lunari, continuação do penúltimo álbum de vocês, o Solari, né? Vamos abreviar para não tomar muito tempo falando os nomes. Que bom. É um álbum que tem, naturalmente, um álbum conceitual, e é claro, né, não vou entrar na pretensão de querer explicar o álbum, porque né, eu tô com os autores dele aqui, mas só para fazer uma introdução ao público, que tem um conceito que é como se fosse pelo menos ao meu entendimento, uma contraparte ao penúltimo álbum, o Solari, que é esse, o Lunari, né. Eu queria saber de vocês, mais ou menos, a princípio, acho que a gente pode começar a nossa conversa perguntando, considerando que o Solari, né, representava o dia, e aí vocês me corrijam se eu estiver errado, né, os dias, os trabalhos dos dias, coisas voltadas mais para a luz, posso colocar dessa forma. O Lunari, nesse caso, representaria, então, a outra parte, o outro lado disso, é isso, pessoal? Isso. O Expresso della Vita é um projeto que compreende essas duas partes, né? Então, o Solari, ele é a parte do dia, mas vale dizer também que o Expresso, ele é uma viagem de trem de um dia, como uma metáfora para a nossa jornada nessa vida. Então, o Solari é do nascimento até o meio da vida do personagem, quer dizer, do embarque dele até a metade da vida. Então, o começo da vida a gente retratou de uma forma infantil, você vê que as primeiras músicas são mais felizes, e aí o disco vai caminhando até chegar no momento da Transition, que é a última música. E aí a gente começa, o último acorde da Transition é o primeiro acorde do Lunari. E aí a gente começa essa segunda parte da viagem, que é do momento em que o Solari parou até o momento em que o personagem desce já velhinho do trem. E aí, né, como o Solari foi o dia, o Lunari é a noite, né? São as horas da noite. Cada música compreende uma hora da noite. Muito legal. Eu já, né, naturalmente a gente falou naquela ocasião, a respeito da maneira como a gente chegava, e é um álbum como é conceitual, né, claro, fica, de certa forma, aberto à interpretação, né, das pessoas que vão escutar. Eu interpretei ele de uma maneira específica, né, tem algumas músicas que estão na minha lista dos favoritos até hoje, mantenho elas lá, e posso antecipar também a vocês que o Lunari também já tem minhas músicas preferidas, já estão no meu repeat aqui, escuto na academia, escuto no caminho do trabalho.
É um Legal. álbum que realmente me surpreendeu. É inegavelmente pela qualidade, isso é indiscutível, porque vocês são pessoas que já têm uma bagagem grande, repertório, estrutura no sentido de conceito, né, de qualidade de banda, sincronicidade de banda, então a qualidade é inegável, né? Mas a maneira como o álbum toca a gente também, e aí é a parte mais particular de cada um, né? É diferente porque, bom, eu devo dizer, a gente vai entrar um pouco mais nisso, mas ouvindo o álbum a gente vai pegando alguns detalhes, algumas coisas que remetem, pelo menos no meu caso, a episódios da minha vida, por exemplo, porque eu gostava muito de Aventuras de Billy Mandy. E ouvindo o álbum me lembrei muito de Aventura de Billy Mandy, o Puro Osso, daquela coisa mais soturna, mais circense, porque a gente encontra elementos nisso. Então é legal porque vai trazendo esses pequenos elementos que, bom, a gente vai ficando velho e vai deixando de lembrar. E a arte tem essa vantagem, né? Tem essa qualidade de rememorar as coisas pra gente. Bom, então a gente entendeu a princípio qual é a ideia principal do Lunari. E eu queria saber de vocês, pessoal, se dentro de toda essa jornada, e agora especificamente falando mais do Lunari, vocês entendem que tem um momento específico que é o coração da história ali do álbum, ou ele se constrói ao longo de todo o álbum também, ou é em etapas como o álbum anterior? Como funciona isso para vocês? Por favor, Pode começar. falar. Tá. Assim, da mesma forma que o anterior, a gente optou por ir construindo, trabalhando com momentos distintos, né? E a vantagem de você poder fazer isso em 12 músicas é que você consegue abordar assuntos que, embora sejam diferentes, eles são complementares. Então, por exemplo, você vê a Upside Down, ela é uma música que ela retrata o personagem upside down, assim, quer dizer, a vida tá toda de ponta cabeça. Ponta cabeça. Tudo que você considerava certo, as seguranças que você tinha na infância, você não tem mais. Só que essas novidades, essas coisas que acontecem, essas pessoas maliciosas que aparecem, o personagem ele ainda tem uma visão, um olhar infantil. Então é por isso que a música tem essa coisa de fala das criaturas, ele vê, tem o coral das sanguessugas gordas, que só sabem falar de sangue, quer dizer, né, elas já estão satisfeitas, só que elas só têm o mesmo assunto. Você tem as Scary Fairies, né, que fala que os seres mais assustadores, mais perigosos são as fadas, né, quer dizer, elas parecem delicadinhas, mas às vezes aquela máxima do os piores venenos estão nos menores frascos também, entendeu? Então, sim. E aí vai falando, né? A Bull fala de traumas, a Ghost Cassino fala de vícios, e aí a gente vai desenvolvendo cada um desses temas nas músicas. Montanha quer complementar, Paulo? É a parte do crescimento da pessoa, né? São as coisas que a vida adulta nós enfrentamos no decorrer dela. Então, cada música é como se fosse uma etapa que você vai descobrindo uma coisa que você, na vida adulta, tem que enfrentar, tem que lutar, batalhar. Você tem, por exemplo, a Dance of Hadassah, que é uma música que ela vem para mostrar que nem sempre as estações são felizes. Sim. Às vezes as estações são trágicas, às vezes a realidade te traz para um lugar onde é muito traumático, né? Muito difícil. Então, a gente achou que seria importante trazer essas experiências, né? Assim, o que você falou de reconhecer coisas da sua vida, eu acho que a gente se preocupa muito em colocar em cada momento, a gente colocar a verdade naquilo que a gente está fazendo, sabe? Então, às vezes eu tenho não é um toque, porque eu consigo, tem hora que eu não me ligo muito, mas tem hora que a intenção tem que ser tão forte, que a hora que eu tô gravando vocal, se eu tenho um pensamento diferente daquilo que eu quero passar quando eu tô cantando, eu refaço o take. Então, às vezes a voz tá com uma intenção legal, mas eu não tô inteiro ali. Então eu acho que esse tipo de detalhe faz diferença. Eu tenho certeza que com todo mundo da banda é assim, entendeu? Então, aí a partir do momento que a gente lança, né? Você falou, a minha interpretação talvez não esteja certa. Não é mais nosso só, entendeu? É de todo mundo, é seu também. É de todo mundo que se propõe a ouvir.
A ideia é que Fantástico. o ouvinte seja é como se você fosse um passageiro ouvindo também, entendeu? Então você entra dentro do trem com a gente e você tem o teu ponto de vista. Tá sentado numa poltroninha ali com o teu ponto de vista, né? Então, essa é a verdade que a gente quer trazer, né? E esses desdobramentos, essas consequências, enfim, são parte da beleza de fazer arte. Show de bola. Obrigado, pessoal, pelas respostas. Eu tenho uma questão agora, uma pergunta que é um pouco perniciosa. Não sei se vocês podem me dizer, que eu quero spoilers. Eu quero saber se o trabalho do Expresso continua de alguma maneira ou esse é um capítulo final. É possível que vocês já digam isso ou tem coisas ainda para vir por aí? Não. O Expresso, ele continua, mas ele continua nos palcos agora. A história terminou. Justíssimo. A ideia era fazer essas duas partes, né? Porque aí o personagem principal desce do trem e... Na verdade, o último acorde ele dá a entender, isso é um easter egg, tá? Assim, o Solari, ele começa, o primeiro acorde do Solari é um Ré maior. O último acorde da Transition, o Ré maior vira Ré menor, porque vai pra noite. Começa o Lunari em Ré menor, e o último acorde do Lunari é o Mi maior, como se estivesse começando um novo dia e uma nova viagem. Então, isso foi de propósito mesmo. Sim. Termina com o mesmo tema do Solari, só que um tom acima, né, no próximo dia. Genial. Então, galera, presta atenção. Inclusive, uma coisa que vale dizer, né? Embora a gente esteja falando com um público que já faz provavelmente por hábito isso, né? Quando vocês escutarem o Expresso, escutem de cabo a rabo, né? De ponta a ponta, todas as faixas, leiam todas as informações possíveis a respeito do álbum, tudo que estiver disponível, porque é um trabalho que não é fragmentado, ele é completo, né? Então é preciso que vocês vejam o trabalho na sua integridade, né? Em todo ele. Deixa eu ver um pouco sobre a ideia da identidade com as músicas, de como cada um absorve, né? Como cada um se identifica com as músicas. Então, uma das questões que eu tenho separadas para vocês a respeito desse álbum é o quanto da história é literal e o quanto é simbólico. Mas eu acho que isso se mistura, né? Acho que pelo nosso papo, isso meio que já tá subentendido, né? Porque a vida é uma coisa que é disposta para todos nós, né? Então, não é uma exclusividade de uma pessoa só, né? Então, a maneira como a gente enxerga é essa. Mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso também. A maneira como vocês escreveram as letras, compuseram as músicas, foi uma coisa... Acho que a gente pode até, inclusive, entrar no processo de composição da banda. Foi uma coisa mais técnica, mais mecânica, mais inspiracional ali? Vocês se reúnem? Como é feito isso? Vocês trazem as histórias de vocês para as composições? Então, as histórias são sempre baseadas assim, em coisas que a gente viveu, em coisas que a gente ouviu, em coisas que a gente leu. Tudo é inspiração pra gente, Sim. né? Então, tem coisas pessoais, de forma metafórica, mas nunca num processo mecânico. A gente analisa nota por nota e reanalisa, entendeu? Então, eu, por exemplo, eu gosto muito de compor, muito de escrever. Então, eu fico muito tempo, me dedico bastante a isso. Então, às vezes eu levo uma ideia e às vezes o Montanha traz um tema, ele fala, puta, eu tava fazendo um negócio aqui. Às vezes ele tá fazendo um negócio e fala, pô, faz isso aí de novo, pega isso aí. Por exemplo, a Ethereal, ele tava fazendo uns exercícios no baixo e aí ele fez o tema da introdução e virou a introdução da música, entendeu? Então, Sim. foi assim, na verdade, mais do que virar a introdução da música, a harmonia dessa introdução, ela foi em cima dessa harmonia que a gente construiu a música toda. Então, assim, é um processo de transpiração, Sim. né? Mas a gente valoriza muito essa questão da inspiração. Tem músicas que você tem que trabalhar mais, que você fala, puta, não tá ainda alinhado com aquilo que a gente tá visando, entendeu? Sim. Então, mas tem músicas que vêm de uma vez, né? Tem músicas que vêm assim, você tem hora que você acaba de gravar, dá um tempo, você fala, como que eu fiz isso aqui?
né? Tem esse tipo de mágica também. Mas o legal é você não colocar regras, entendeu? Não colocar limites. Eu costumo falar, a gente está mais preocupado em acertar o alvo do que com a direção que a gente está atirando. Então, se não tem quiser nas composições mesmo, a pessoa fala, tive uma ideia. A gente nunca fala, não, agora não. A gente testa a ideia, verifica se a ideia está batendo com uma coisa, porque como a gente tem a temática da música, então a música tem que estar combinando com a letra, tem que estar combinando com a ideia principal, com o cerne da música. Então a gente se preocupa com a dinâmica, a gente se preocupa com o que cada instrumento vai estar fazendo para dar ambientação adequada, para não ter alguma coisa distoante. De ter uma parte muito triste, a música tá totalmente alegre. Faço aula de música já há um tempo também, né? E já toco guitarra também há um certo tempo. Nada muito profissional, devo dizer, né? Porque, enfim, né? Choices, como a gente costuma dizer. Mas eu também eu gosto da ideia de sempre tentar rabiscar algo no sentido de... E não gosto nem de colocar a palavra rabiscar, porque parece que é uma coisa meio que indiferente, né? Meio que impessoal. Muito pelo contrário. Gosto de escrever também. E geralmente busco as minhas influências nas coisas que eu sinto, né? E também passo por isso, né? Acho que é um processo muito semelhante, né? De as coisas que a gente lê, as coisas que a gente vivencia. E é um trabalho muito difícil, definitivamente, como o Fábio colocou. Transpiração, né? Porque às vezes a gente tá com a ideia ali na ponta da língua ali, vamos colocar dessa forma, na ponta do cérebro ali. E a gente pensa, caramba, legal, cheguei aqui, mas e agora, né? Daqui vai pra onde? De que maneira? Eu acho que o trabalho em equipe também, nesse tipo de coisa, deve dar um grande reforço, né? Porque, como eu comentei, vocês já têm bastante tempo juntos, né? Então, essa sincronia faz com que as coisas fluam melhor, mas ainda assim não isenta de ser trabalhoso. Com certeza. Sim. Uma outra coisa que eu também queria saber de vocês, pessoal, e aí voltando mais pra questão, cadê minha pautinha que sumiu? Pra questão das faixas, de maneira geral, embora a gente tenha falado que as faixas têm que ser ouvidas de maneira integral, vocês acreditam que tem alguma faixa que vai gerar das faixas do Lunari, alguma faixa que possa gerar alguma... que também é uma zona meio nebulosa essa, porque como é aquilo, é subjetivo, né? Mas tem alguma faixa que vocês acham que os fãs vão ter que ouvir mais de uma vez para tentar entender a mensagem? Entender não, porque pode soar até pedante, tenho certeza que não é essa a ideia, a intenção de vocês. Mas para captar detalhes, para captar os easter eggs que o Fábio comentou, tem alguma faixa que tem esses pequenos mistérios? Cara, o disco inteiro. Assim, para quem quiser cavar, vai encontrar. Vai encontrar muita coisa. Então, assim, a gente se preocupa muito em fazer música para todo mundo, né? Então, sim. A pessoa que ouvir, tô na academia, por exemplo, quando você tá na academia, às vezes você não tá prestando muita atenção na música. Ou você tá, eu, por exemplo, presto. Tô no fone aqui e presto atenção. Mas tem gente que não. Então, às vezes você está no carro dirigindo e não está prestando tanta atenção. A gente faz música para essas pessoas também. Então, assim, a música, quer dizer, as melodias tem que pra gente, tem que ser satisfatórias, tem que estar dialogando com aquilo que a gente se propõe, com a mensagem e tudo mais. Mas a música tem que ser legal de ouvir também, né? Não adianta só você colocar... eu vou colocar toneladas de metáforas, de figura de linguagem... E aí a pessoa não se conecta com a música, né? Você tem que ter também esse cuidado, né? Ainda mais hoje em dia que as pessoas a atenção está cada vez menor, né? A gente é treinado e obrigado diuturnamente a não ter foco, né? Então é importante que a gente deixe no momento de compor, a gente deixa cada parte da música tem que ser interessante, tem que chamar atenção em algum ponto para que o ouvinte não se entedie ouvindo, né? E as músicas têm easter egg para quem quiser ouvir com mais atenção. Tem uns easter eggs que dá para se descobrir só prestando atenção, as coisas diferentes. Os fãs da banda, alguns já trouxeram coisas aí que vocês guardaram nas músicas, esconderam nas músicas, o pessoal vem trazer. Já tem quase um ano, né, do lançamento do álbum, mas o pessoal já deve estar procurando vocês para falar sobre, né? Esse aqui mesmo e tal, como é que é isso? Deve ser bem legal, com certeza, né, receber esse tipo de feedback. Inclusive você que tá vendo aqui agora, gente,
Se já ouviu o álbum integralmente, já ouviu todas as faixas e desvendou alguns easter eggs, comente aqui também no nosso vídeo para que o pessoal consiga ver depois. A gente manda para eles para ver se vocês estavam certos ou não. Aí eles vão dizer, o Fábio e o Monteiro vão dizer, não, é isso aqui, não é? Eu vou dar uma... Não é um spoiler, né? Vou dar um spoiler. Por exemplo, eu falo assim, Ethereum é uma música pop, mais acessível e tal, mas a frase que o astronauta fala é uma frase do Ptolomeu. E o Ptolomeu tinha uma definição, né, astronômica que o Dante Alighieri usou na concepção da Divina Comédia. Então, a visão era ptolomaica dele. Então, tem a ver com a questão do nome do disco ser italiano, tem a ver com o nome do personagem, que é Dante. Então, assim, tudo tem... Como eu disse, quem procurar vai achar. Vai achar. Tem um outro spoiler na Aguibara, que é uma homenagem à cultura brasileira. Na Aguibara. Eu posso até puxar, inclusive, se vocês quiserem falar um pouco mais sobre, sem dar spoiler, né, para o pessoal também quebrar a cabeça um pouco para ouvir, né, e tentar entender um pouco mais sobre uma das minhas músicas que está, inclusive, que está favoritada é a Aguibara. Aí tem a Boo também, e a Ethereum. E a Ethereum me pegou, acho que foi o primeiro single, né? Se não me engano. Foi. Primeiro. Foi. Assim que foi lançada, né? Aí eu já até comentei com o Kelvin, com o Luiz, que é o nosso professor de guitarra. Vocês conhecem o Luiz, né? Inclusive, já tiveram contato com ele lá atrás, se não me engano, Luiz Oliveira, guitarrista. Gente finíssima. Meu professor de guitarra também, estou lá com ele até hoje. E a Aguibara é uma delas que eu gostei muito, e também pelo fato de identificação, né? Porque é isso, né? Música é identificação, né? Arte é identificação. E eu queria saber se tem vínculo realmente com o Yorubá, com a cultura brasileira. Qual é o caminho que vocês tiveram para construir essa música? 100%. A Aguibara foi uma música... Eu fui, acho que em 2019, 2018, num show do Hermeto Pascoal, aqui no Sesc da nossa cidade. Fantástico. E eu fui no show um dia antes e fui no workshop que ele deu no teatro no dia seguinte. Eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta para ele. E aí eu saí do show, eu não lembro se foi do show ou do workshop, eu saí solfejando, cara, uns temas doidos, assim. Eu fiquei solfejando uns 3 minutos, assim. E aí eu, com o celular, né, eu sempre gravo ideia no celular. E lá, aí eu cheguei em casa, passei pro Reaper e fiquei ouvindo. Falei, puta, tem uns temas. E aí começou a sair, cara. Eu lembro que eu tava com uma guitarra do amigo meu aqui. E aí a música saiu praticamente de uma vez, assim, foi vomitada até a entrada do refrão, né? A entrada do refrão tinha um tema na introdução, e aí eu lembro que tinha uma harmonia nessa introdução, que é a parte do pam, 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 a parte que entra o samba, né? Pam, 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 e aí essa parte tem, essa harmonia, eu lembro que a ideia do refrão dela é o backing vocal que tá lá, aquela um tom, o grito de um povo, um tom. E isso ia ser o refrão. E aí eu lembro que o Adair falou, cara, você não tem uma outra ideia? E aí o Heitor tinha sugerido de usar a harmonia, usar a melodia dos trompetes, dos trombones que tinha no refrão. Que ficava pam, 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 pam. Isso ficava enquanto tava um tom, o grito. E aí eu falei, pô, vou usar essa melodia. Né? O Heitor falou, por que você não usa essa melodia? Eu lembro que eu tava no meio da gravação tinha gravado tudo até aí, até esse momento do refrão. E aí rolou e virou isso aí. Virou o refrão como está na música. E aí a parte do meio, Montanha e o Gui que desenvolveram. E aí eu tinha o tema do... eu tinha pam 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 pam. E aí tinha a parte daquele dueto de guitarra com o teclado, com aquela harmonia bem jobiniana, assim, né? Essa parte aí eu trabalhei assim, cara, eu lembro que foi um momento muito precioso de escolher os melhores acordes com as melhores tensões para essa parte, assim, sabe? Enfim, e aí o groove dela, né, da introdução, tal, essa parte aí é o Montanha que
Tem a participação do Baque Mulher, né? Tocando maracatu, Sim. Isso, batida de maracatu. Isso. A gente mandou e o Baque Mulher gravou. A gente teve a ajuda do Alcides Burnie, nosso querido irmão lá de Recife, que era, né, um dos produtores do Abril Pro Rock. E aí elas gravaram, a gente mandei os trechos tal, e dirigi à distância a gravação. E nós tivemos a honra de ter o Jim Gray, né, do Caligula's Horse, gravando ela. E a gente tocou com o Caligula's Horse em 2024 no Prog Power Europe. E são caras incríveis, cara. O show deles é incrível e pra gente foi uma grande honra ter o Jim cantando. Ele fez questão de cantar todos os backing vocals, todas as partes de harmonia. Ele cantou as partes em português. Se você prestar atenção, ele tá cantando comigo. Então, foi um cara incrível, assim. Um cara sensacional, além de um artista incrível, um ser humano único, assim. Único. Não, e casou muito bem com a faixa, sem dúvida nenhuma. Sim. A coisa que foi o desafio é a gente conseguir organizar esse setor rítmico. Começa com maracatu, aí depois vira um samba, que aí depois entra para uma outra parte, e aí depois vai para mais para o metal, e depois entra para um Tom Jobim, e vamos fazendo toda essa mistura que é o nosso país. Então a gente tentou trabalhar dessa forma o setor rítmico, até com tempos mais quebrados, com algumas viradas mais loucas, assim, sabe? E essa música tem um easter egg também. Easter egg que é mais fácil de identificar. There's no science. Aí tem um berro no fundo que a gente não vai dizer o que é. Né? Mas aí escutem. Ali escutar. Tem no lyric video, dá pra ver também. Opa. Tá aí a dica, hein? Eu ia perguntar, inclusive, dentro desse contexto também, se tinha alguma música que mudou o caminho da produção, desde o começo da composição até lá, mas eu acho que, não sei se tem algum outro exemplo, mas acho que a Guibara representa bem isso, né? Porque você disse que tinha uma ideia inicial que foi sendo trabalhada até mudar. Mas ela não mudou quase nada, cara. Assim, só essa ideia do refrão. Uma música que mudou muito foi a Ethereal. E a Sunflower Eyes. A Sunflower mudou muito também. A Ghost Cassino também. A Ghost Cassino tinha outro refrão. E o que é o refrão era o pré-refrão. E aí o refrão dela era uma proposta diferente, assim, de baixar a vibe da música, assim. Mas era arriscado, a gente sabia. Era uma música que, assim, a gente tinha ela desde 2013. Eu tinha a ideia de vários temas, não inteira, mas era uma coisa que sempre incomodava, assim, sabe? E aí o Adair falou, cara, vamos deixar isso aqui tem que ser o refrão. E aí a gente deixou ela de um jeito mais organizada para que o refrão fosse o auge ali, né? O que era o pré-refrão. A Ethereal ela tinha outras partes, assim, sabe? Ela era maior e ela ficou muito mais direta e, sim, pra gente ficou perfeita. Uma coisa que facilitou pra gente, nós temos o costume de fazer a pré-produção. Nós gravamos o disco com os instrumentos separados, como se fosse uma gravação original. Antes de gravar o disco. E aí a gente grava, ouve mais um pouco, aí passa pro produtor. Precisa ter tudo isso de refrão? Precisa ter uma ponte dessa daqui? Pro ouvinte, se ele estiver ouvindo e repetir 4 vezes, será que ele não vai pular porque já enjoou? Será que tem necessidade? Vamos cortar e testar. Aí começa a picotar. Aí joga ali, aí você vai começar a ouvir, porque você fazendo isso é como se você tivesse feito todo o teu desenho, e aí você tá literalmente vendo. Se eu mudar aqui para cá, e você começa a entender. Perfeito. Então você acaba ganhando tempo, sabe? Você ganha tempo quando você faz isso. Que aí depois o produtor, ele vira, essa parte aqui vai ter que ter um trecho novo aqui que não tem nada que dá para aproveitar, vamos pensar numa ideia. Que nem na própria Guibara. Tem uma parte que tinha uma transição, e que ele falou, tem uma pausa, e o que a gente faz? Aí ficamos pensando, eu falei assim, por que a gente não põe um arranjo baixo-bateria? Só o baixo-bateria, fazendo tipo um groove rápido. Aí ele, como? Aí eu fiz lá no baixo, aí ele pediu pro editor gravar,
Beleza, eu acho que deu colo, porque já puxa, dá uma agitada, dá um chacoalhão na cabeça da pessoa, Tinha porque só uns entra numa acordes, parte né, quebrada. Tinha só o pam, 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 pam. É a parte que a gente brinca que é o tropeço. O Montanha faz um... E aí volta no verso. Show de bola. Realmente parece que esse processo ele é feito em conjunto, ou tem alguém que tem ali o dedo mais crítico e fala, galera, acho que a gente pode ir por aqui, ou talvez a gente se cedeu aqui, entre aspas, né? A gente pode cortar um pouco aqui, cortar um pouco ali. É feito em conjunto isso? Na pré-produção, a gente vai gravando, a gente testa tudo. Mesmo que é over. Tipo, a gente põe todas as ideias. Isso é legal. E aí a gente vai depois... Algumas músicas, tá? Tem músicas que a gente já sabe bem, assim, é isso aqui mesmo. Mas, assim, na hora que começou a produção, o Adair ele foi essencial pro disco ficar do jeito que ficou, cara. Porque ele falou, cara... Primeira coisa, ele falou assim, a gente tem que fazer um disco modelo 2025, 2026. Tem que ser um disco moderno, a gente tem que olhar pra frente. Então, a abordagem dele foi essa. Então, a Ethereal, por exemplo, a inspiração foi Muse, a Ghost Cassino, e muitas músicas a gente pensou muito nisso, assim, sabe? Por isso que tem alguns mais efeitos no vocal, porque se você escutar, por exemplo, as bandas que estão mainstream, né? Você pegar pop, por exemplo, você pegar Upper Veil, Bring Me The Horizon, são bandas que o Fall in Reverse, que são bandas que não são prog exatamente, mas são bandas que estão conquistando um grande público. Então, assim, você quer renovar, você quer trazer mais pessoas para o teu trabalho. Então, sempre a gente busca referências fora da caixa também, né? Então, isso explica muito. Por exemplo, a Sunflower Eyes, que o Montanha citou. Ela era uma música, era uma balada, que assim, eu gosto muito de baladas dos anos 80, assim, tipo Bon Jovi e tal. E a ideia dela era uma balada nessa vibe. Eu tava até... É engraçado que eu cantava o começo dela com um leve vibrato. O Adair falou, cara, esquece isso. Ele falou, isso está sendo feito faz 40 anos já. Ele falou, vamos pensar em outro. Fala uma pessoa que você gosta, um artista atual. Eu falei, Adele. Ele falou, a Sunflower é a Adele. A referência 100% é a Adele. E aí, canta sem vibrato, para ficar um negócio mais pop, assim, mais Michael Bolton, por exemplo. Então aí a música transformou, ela tem as batidas eletrônicas, ela tem aquela sutileza, o vocal retinho. E cara, isso, pra mim foi um aprendizado. Porque às vezes você tá meio... Embora eu seja muito atento a não entrar no automático, tem coisa que você tá fazendo, você fala, o meu jeito e... Essa coisa de canta liso, né? Mas tem músicas que demoram mais tempo. A Mad Witches eu demorei 8 anos pra concluir. Porque assim, uma vez eu tinha uma ideia e falava, vou colocar aqui, vai encaixar. Você vai deixando, como a gente... Assim, ela foi uma música que ela começou a ser composta, ela foi composta até o meio dela, na época do Solari. Só que aí o que acontece? A gente não colocou ela no disco. A Ethereal também, a Ghost Cassino também, a Bull também. Então a gente falou, vamos deixar para trabalhar essas músicas depois. A Last Station. Então, assim, são músicas que levaram mais tempo para serem finalizadas, né? Não, bem legal. Uma das minhas questões também era em relação às influências que vocês trouxeram ou que vocês buscaram para compor o álbum, e você já abordou um pouco desse tema agora nessa última resposta. E é bem interessante saber que tem essa visão também, não só para a ideia criativa do álbum, mas também para a execução, né? De como fazer e de que maneira e como ele vai conversar com as pessoas que vão ouvir. É bem interessante saber isso. E é uma dica válida para os músicos também, né? Que estão compondo seus trabalhos aí, criando seus trabalhos, porque, é claro, né? A gente gosta da ideia da artística, mas também é necessário ver como que você vai passar a sua mensagem, né? Não adianta você passar a sua mensagem achando que a sua ideia é inquestionável, a sua ideia é perfeita, inabalável, né? Intocável, porque tem muito disso também, né? Quando a gente mexe com essas coisas mais introspectivas, passa-se por esse filtro do mas eu não quero que me questionem porque é como eu sinto a coisa, né? Então vão ter que aceitar. Mas não é exatamente assim, né? Ainda mais quando a gente se comunica com as pessoas, né? Comunicação, na verdade, é quanto mais... É muito mais do como você é entendido do que como você se expressa, né? Uma coisa puxa a outra. Sim.
Sim, com certeza. Bom, a gente já viu que tem influências brasileiras também, né? Muse, e entre outros artistas também que estão. Que são mainstream, como o Fábio colocou no cenário atual. E é válido, é inegável que você, escutando esse álbum, consegue perceber isso agora que o Fábio explicou, né? Trouxe também. A ideia por trás dessa execução. Muito, muito bem elaborada. É uma ideia bem interessante mesmo. Eu devo dizer que, até inclusive, como eu comentei, eu gosto de compor, vou tentar aplicar isso também, né, nas minhas composições. Porque é isso, né? Tem coisas que você, como você falou, não foi a Ghost Cassino, não foi a Mad Wishes, que demorou 8 anos, né? Então, imagina. Tudo, Às vezes a gente se cobra tanto, né? Caramba, preciso terminar isso. Calma, espera, deixa vir. tudo tem a ver com storytelling, assim, sabe? Sim. O Brian May fala, do Queen, que a música é uma jornada. E eu sempre pensei dessa forma. Um dia eu ouvi ele falando, eu falei, puta, é isso aí, cara. Às vezes você repete o refrão de novo, mas sempre tem um detalhe a mais. Porque não é como se você estivesse passando pelo mesmo lugar. Não é um carrossel que você está girando e olhando para o mesmo cenário. É você indo para frente, a música ela vai para frente. Então, por mais que você repita a parte, sempre tem um... Se você pegar uma streak, nada repete por repetir. O que a gente repete sempre está dentro do storytelling, sempre tem um detalhezinho a mais, entendeu? Então, isso é importante. Sobre as referências, cara, você pega a Bull, por exemplo, a gente tem o riff dela foi inspirado em Megadeth. Essa coisa mais do Metallica, ela tem uma parte meio... tem uns breakdowns, que são coisas modernas, ela tem... Só que isso é inspirado, por exemplo, no Doom Metal do Black Sabbath, né? Aquela coisa mais... From the ashes, isso. Eu até me inspirei no Ozzy para cantar aquele trecho. Então... E aí, vocalmente falando... tem parte que, puta, na Ghost Cassino eu lembro que tinha uma parte que eu fiz o agudo assim e o Adair falou, cara, tá muito metal. E se você fizer um falsete? Tipo Muse. E aí foi o que aconteceu, entendeu? Você explora coisas diferentes porque a música pede aquilo. Então, se você pegar o vocal, por exemplo, a Ethereal e a Bull, parecem dois cantores diferentes, entendeu? Você pega a Sunflower e a Mad Witches também, e é uma coisa que eu gosto muito de fazer. De me emprestar para a música. E você pega o baixo do Montanha, cada música, ele tem um timbre, ele tem um jeito específico de fazer. Então, essa é a graça do negócio, sabe? Você sempre está pronto para usar as ferramentas necessárias para a música falar por si só. Sensacional. Montanha dizer algo? Desculpa, amigo. Não sei se te cortei. Eu ia falar que questão do instrumento, cara, a gente consegue tirar uma infinidade de sons do instrumento. Mais agressivo, menos agressivo, deixando a nota esticar um pouco menos, secando a nota. Eu preciso criar espaços, porque tem um teclado no fundo, você vai tocar um pouco mais seco. E isso você vai adquirindo o quê? Vai ouvindo e vai prestando atenção e vai testando. Então, eu preciso soar mais agressivo. Tem um jeito de você tocar o baixo ou a guitarra que soe agressivo. Eu preciso tocar mais suave, tipo a Sunflower Rise. Você vai pegar e você vai tocar mais suave, mas também não pode perder a essência do instrumento. E aí você vai descobrindo no teu instrumento que cada região dele você vai fazer um som diferente. E aí você acaba falando, tá, beleza, então não é que eu preciso de um monte de pedal, eu preciso descobrir no meu instrumento aqui o que eu posso fazer para tirar o melhor. Às vezes é trocar uma corda, levantar um pouquinho o captador, ou abaixar um pouquinho o captador, tocar um pouco mais perto do braço, um pouco mais perto da ponte, muda o timbre completamente. Sabe? Então esse que é legal, você acaba tendo uma jornada de descoberta de como ter várias sonoridades com o seu instrumento. Sim, com certeza. Essa ideia de sonoridade também é bem legal, e é legal saber que vocês se preocuparam também com isso, né? Com a ideia da sonoridade, mesmo dos instrumentos, né, propriamente dito, né? De como a gente consegue explorar. E aí isso já engata, inclusive, a minha próxima dúvida a respeito. Vocês sentem que esse... E aí acho que nem é uma questão que nem se conecta com a ideia técnica por si só, né? Mas acho que de uma maneira geral. Vocês entendem que esse foi o álbum mais desafiador da banda? Acho que também porque tinha a ideia da continuação do Solar e tem essa, entre aspas, cobrança dos fãs de como isso vai ser entregue. Vocês entendem que foi o mais desafiador até o momento? Foi. Eu acho que sempre o próximo é o mais desafiador. Sim. Porque, acho que por isso também, mas não só por isso. Eu acho que foi...
Porque a gente tinha que fazer 12 músicas, por exemplo. Isso foi uma coisa que chegou num ponto que em alguns momentos chegou a me preocupar. Uhum. Eu falava, putz, tem que ter 12 músicas, porque são 12 horas. Então, não chegou a ser algo grave, né? Mas era uma coisa que, de certa forma, embora a gente não meça a direção que atira, como eu disse, tem hora que fala, putz, de repente fazer um disco um pouco menor. A gente sabia que o disco ia ficar grande por isso, né? Uhum. A gente já tinha Last Station, por exemplo, que tinha seus 18 minutos. A gente cortou umas partes até dela. É porque tem um negócio que é importante, que na mídia física você tem um limite de minutagem. E a gente teve que cortar para caber na mídia física. A gente sofreu com isso no Solar e no Lunar, tá? Então, assim, a gente teve que cortar coisas mesmo. A introdução era um pouco maior. De literalmente você falar, se a gente cortar 10 segundos dessa, fazendo cálculo. Jogar pra outro. A gente fez conta nos 2 discos. Nos 2 discos. Então, por exemplo, já vou dar um spoiler, a gente deve falar disso em algum momento, mas a gente não vai fazer um disco grande de novo, não tão cedo. Né? A ideia é fazer um disco menor, enfim. Não, porque, cara, cansa mentalmente. E é muito tempo que você demora. Não dá pra você fazer um disco igual o Solar e o Lunar em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não dá. É impossível. Porque o nível de pesquisa. Tem música que eu li 10 livros. Não peguei coisa de 10 livros. Assim, é uma inspiração de um livro, outra inspiração de outro, outra inspiração de outro. Sim. Essa parte do livro, não sei o quê. Então, sei lá. Você tem que. Não dá, assim, ó. Uma coisa é você falar, Montanha, vamos sentar aqui e compor 10 músicas. Você sabe fazer conta. Nós 3 aqui, Paulo, vamos sentar aqui. Pô, você sabe que se eu tocar esse acorde, a hora que eu fizer outro acorde, enfim. Sim. A gente consegue organizar ideias. Vai sair coisa. E dentro da harmonia, você sabe as notas que vão funcionar para a intenção que você quer. Mas qual é a melhor ideia? Qual é a ideia certa que essas 3 pessoas, nesse espaço e tempo, poderiam fazer para ser interessante para as pessoas ouvirem, entendeu? Esse é o ponto. E para você fazer isso, você tem que viver. Você tem que ter experiência, você tem que passar por coisas, você tem que ter decepções, você tem que ter alegrias. Então, não dá, cara, não dá para fazer um disco como a gente faz sem aplicar o Fordismo. Puta, assim, isso aqui, não dá. Uhum. Sim, não é uma linha de produção, definitivamente. Não dá. Com certeza. E isso também conecta com a pergunta seguinte que eu tenho para vocês a respeito não só da parte desafiadora, né, do álbum, se foi um momento mais desafiador, nossa, quase não sai, mas também do momento da composição, lançamento e recepção do Solari até o momento da composição e lançamento do Lunário, vocês sentem que de alguma maneira evoluíram ou mudaram, ou a influência nesse meio tempo fez com que as composições do Lunário fossem diferentes? Teve esse... Porque entre o lançamento de um e outro, o Solari foi lançado em... 2018. Vocês têm de cabeça? 18, né? E o Lunário em 25. Vocês sentem que nesse período teve essa influência? O Lunário estava pronto em 2023 já. Certo. Tipo as músicas, a mixagem e tal. Ele estava gravado, mixado e mixado já. Isso. E aí a gente começou a trabalhar com o Milton Mendonça, que é o nosso manager, que é um dos produtores do Prog Power, e ele é o dono da Infinity Concerts. E, cara, aí ele ouviu e falou, cara, a gente tem que... Vamos trazer outras pessoas, vamos trazer convidados pro disco. E o Milton, cara, ele é um cara... A gente sabia disso já, mas a gente viu na prática no Prog Power dos Estados Unidos. No da Europa também, mas nos Estados Unidos, que ele é produtor e tal. Como ele é respeitado, cara, por todas as bandas do mundo inteiro. Sim. O Milton ele foi assistir a gravação do show do Ariel, e ele ficou na mesa com a Simone Simons, com o Hansi Kirsch, com o Tom England, que é um grande amigo dele, o Arjen lá, a galera toda, entendeu? A Irene lá, a Jensen, que é a irmã da Flor. Então, assim, é um cara que ele transita por todos os lados, cara, com essa galera. Então, eu tive a oportunidade de conhecer o Roy Khan,
no show do Edu, a gente ficou amigo, e aí ele convidou a gente para tocar com o Conception e eu chamei ele para cantar em uma das músicas da Lunar Vortex, né? Mas se não fosse a iniciativa do Milton, a visão comercial dele, assim, ele trouxe o Tom England, ele trouxe o Gene Gray, enfim, é um cara incrível, que tem uma abertura com todo mundo, a gente tem muita gratidão, né, de ter o Milton conosco, assim, né? Então, essa foi um movimento que trouxe mais holofotes para o disco, assim, né, vamos dizer. E a gente sempre tenta evoluir, né? A gente sempre está estudando, sempre está buscando, então eu acho que isso contribui. Mas de 2018 para cá é outro mundo, cara, outro mundo. Muita coisa acontecendo, né? Literalmente. Mas assim, o mercado musical virou de cabeça para baixo. Totalmente. Assim, mudou tudo, praticamente. De 2018 para cá. Assim, muito. A ideia de como as pessoas, especialmente, né, no pós-pandemia, a ideia de como as pessoas consomem as coisas, as mídias digitais de maneira geral também, né? De como isso é percebido, de como isso é absorvido, né? Então, e eu vejo que a My Street tem uma identidade digital também, né, muito forte, acho que isso é importante, né, porque inegavelmente é o tipo de coisa que vai se conectar com as pessoas mais jovens, especialmente, né, porque é lá que eles estão, né. Muito raramente, a gente sabe, né, que tem aquela ideia e é extremamente válida, até porque eu sou uma das pessoas que consomem esse tipo de conteúdo, de gerar mídia física e coisas nesse sentido, né, um encarte com a história das músicas e etc. São coisas importantes para um grupo de fãs, mas de maneira geral também as pessoas se conectam mais até pela praticidade, pela agilidade no digital, né? Então é necessário ter esse tino de comunicação, né? Porque senão acaba ficando para trás, né? Fica muito enraizado ali na ideia no pós-pandemia, no pré-pandemia, né? Acho que faz todo sentido mesmo. Tem um livro muito interessante, chama Como Funciona a Música, do David Byrne, do Talking Heads. Ele faz um paralelo desde o começo, porque a gente começou a escutar música. Ele fala sobre que a forma de escutar música influencia no jeito que você compõe, indiretamente, aliás, conscientemente ou inconscientemente. Então, tipo, no barroco não tinha muita modulação, era sempre para tom vizinho. Por quê? Porque não podia ter uma dissonância. Por quê? Porque você escutava a música normalmente em capela, igreja. E a nota tinha 3 a 5 segundos de reverb. Então, se você fizesse uma modulação que desse um intervalo dissonante, a última nota está soando, ela sempre meio que harmoniza com a anterior, entendeu? Então, isso influenciou na forma que eles faziam conta para compor as músicas barrocas. Então, e aí depois o jeito que a orquestra tocava no teatro, enfim, tudo isso influenciou, né? O jeito de compor para a orquestra, o jeito que a orquestra soa. Então é um livro bem legal, chama Como Funciona a Música, David Byrne. Show, vale. Eu falei isso porque isso corrobora com a ideia de que o jeito que o mundo escuta a música hoje influenciou com certeza no jeito que a gente fez o Lunário. Não, totalmente. E até aproveitando um pouco mais essa ideia de composição, e aí partindo por um lado mais introspectivo mesmo, né, mais particular de cada um, vocês sentem que é claro, né, eu não sei o quanto e é claro, como eu disse, é uma coisa bem particular, né, bem própria de cada um. Vocês sentem que tem, de alguma maneira, um tom confessional nas músicas, na composição de vocês? Talvez em algum momento vocês tenham falado, não, eu acho que eu não vou muito por aqui, porque talvez eu me sinta me expondo demais minhas fragilidades, não sei, meu lado mais emocional, não sei, porque é uma obra que deve ser complexa, uma coisa deve ser complexa de se estabelecer, de pôr no papel, né, o quanto que eu devo entregar de maneira íntima, né, nessa composição, né, ou se faz sentido eu colocar isso de uma maneira mais pessoal, porque tem um personagem, né, na história principal, e eu imagino que esse personagem deva carregar características de cada um de vocês de alguma maneira. Ou posso ser uma abstração minha, não sei, né? Vocês podem falar um pouco melhor sobre isso, com certeza. Mas como funciona isso nesse processo? Esse tom pessoal é, de certa maneira, podado, ou vocês deixam que a coisa aconteça, independente se vocês vão se sentir expostos ou não? Existe essa preocupação? Não, de ser exposto, não. Essa daí não é uma preocupação. A gente trata tudo com muita verdade. Justo. Então E assim, tudo de coração mesmo.
A verdade é que assim, você vai se sentir pelado de qualquer forma quando o disco sai, entendeu? Porque é um nível de exposição grande por você estar, porque tipo, pô, tua voz, é tua mão tocando. Eu lembro quando saiu o One Puzzle, cara, eu falei, meu, me sentindo despido em muitos níveis, entendeu? Não físico, né? Você fala, puta, eu tô meio constrangido, Sim. porque assim, não tem jeito, você põe verdade, como o Tom falou. Por exemplo, eu posso falar particularmente que assim, a Last Station tem um momento que o personagem morre. Como que você vai pôr verdade num negócio desse? Eu tive que me imaginar morrendo, entendeu? E isso me mudou muito, muito. Eu lembro que assim, pra acabar a Radassa, a letra e a Last Station teve assim, eu chorei uns 2 dias, assim, não direto, né? Mas eu parava pra fazer, eu começava a chorar, eu falava, cara, porque é aquela coisa, quando você olha pra dentro da noite, a noite olha pra você também, entendeu? De volta. É sempre uma via de mão dupla, e isso é pesado, cara. E assim, se você pegar a letra do final eu gravei a Last Station por último. Eu deixei pra gravar as últimas frases da música por último, que eu queria ter a emoção de ter finalizado todo o resto, entendeu? Então a última frase da Last Station foi a última frase gravada, as últimas frases. Então a parte que fala: corte o cordão umbilical e me una a você novamente em forma de uma breve separação. Tipo, isso foi muito pesado, assim, entendeu, pra mim. E aí o momento, e como descrever a morte do cara, como descrever ele descendo do trem. Falar, pô, ele morreu. Então é aquela coisa, ele olha para ele vê a porta do trem abrindo, ele vê a luz do dia surgindo. E aí ele fala, putz, ela é tão maravilhosa, só que ao mesmo tempo ela é humilde. E a noite tá se curvando para essa luz, entendeu? Então ele fala, e aí ela me acolhe enquanto eu sorrio. Acabou, é isso aí. Entendeu? Eu imagino jeito, quanta... Não, eu imagino absolutamente, né? Esse relato seu do processo de composição, eu consigo imaginar porque são coisas que por nossa cultura mesmo a gente acaba evitando, né? Claro, né? Vai muito da particularidade de cada um, de cada família, né? Obviamente, mas o assunto morte, o assunto a noite, a noite da vida é uma coisa que a gente tenta evitar o máximo possível, a gente fica postergando, né? É muito comum, muito cultural isso, especialmente aqui no Brasil, né? Então acho que é um processo realmente muito pesado, né? Para se elaborar. O Fábio... Desculpa, Fábio, você ia falar alguma coisa, eu vi. Pode falar. Eu fiz isso, eu posterguei a finalização da letra por causa disso. Isso aconteceu. Então, cultural, né? É muito forte mesmo. E aí, pegando um gancho no comentário que você fez a respeito do Unpuzzle, da ideia de se despir, né? De se sentir desnuda ali na frente das pessoas, porque são pessoas que estão vendo suas ideias, aquelas ideias que às vezes a gente guardou por um bom tempo, né? Antes de se sentir confortável, seguro de mostrar para alguém. Você acredita que mostrando o Lunari para Maestric lá do Unpuzzle, qual seria a recepção? Vocês acham que eles... Será que ele... é uma pergunta aberta, tá? Fiquem à vontade para viajar, né, nesse sentido também. Vocês acham que a recepção dele seria, caramba, a gente foi por aqui, caramba, seria... era exatamente onde a gente queria chegar, embora isso seja absurdamente difícil de responder, né? Mas como você acha que seria a recepção do Fábio, do Montanha, lá daquela época? A minha reação, eu acredito que seria: fico feliz porque você teve coragem de ousar isso. Porque no meio desse trajeto, várias pessoas falam, não faz isso não, que não vai dar certo. Não faz isso não, isso daí não vai dar. Não, que isso daí não é legal. Então, eu falaria assim, parabéns por você ter desafiado e continuado. E você, Fábio, como você acha que o Fábio do Unpuzzle receberia esse projeto? Cara, eu acho que ele ia ficar orgulhoso. Muito, muito, muito mesmo. Porque o Unpuzzle foi uma prova de fogo pra gente, né? Pra mim, vocalmente, eu tava num momento muito ruim, emocional, quase parei de cantar na época. E assim, eu acho que eu ia falar, cacete, muito bom. Muito bom, eu digo assim, é muito bom que você, como o Otávio falou, muito bom que você continuou, muito bom que você insistiu, muito bom que você acreditou na tua visão e na das pessoas que estão com você, entendeu? Aceitou o desafio. É isso aí.
Tem até na Last Station tem uma frase, porque assim, o personagem já tá velhinho, e eu acho que quando você tá muito velho, começa a se desconectar dessa realidade, você se conecta de novo com a tua criança. E tem uma parte que fala, né, Dancing and Singing, Here Comes a Boy, porque ele fala que ele tá numa estação sozinho, assim, só tá ele. E aí ele fala que vem dançando e cantando um garoto. E esse garoto é ele, criança, né? E aí ele fala, você tá orgulhoso de mim? E aí ele mesmo responde, sim, eu tô. Né? Então é isso, cara, é isso. Eu acho que o Fábio e o Montanha da época estão muito orgulhosos. Isso deve ser bem satisfatório, né? Porque como músico mesmo, amador, né? Acho que às vezes a gente se aplica em algo que a gente, por mesmo aqueles momentos que a gente posterga, né? Especialmente nessa rotina corrida. E quando a gente entrega algo, mesmo que eu, no meu caso, aí eu falo por mim, né? Mesmo quando a gente, sei lá, faz uma musiquinha ali com 3 acordes que entrega aquilo que a gente gosta, independente da complexidade, independente do tempo que leve, do dinheiro gasto, da recepção das pessoas, quando a gente se identifica com aquilo que a gente conseguiu executar, eu acho que deve ser uma coisa muito gratificante. E aí, no caso de vocês, imagino que isso deva se ampliar, porque é uma jornada, né? Não é uma coisa que começou ontem. Então, tem a carga emocional, tem a carga técnica, tem a carga de recepção dos fãs. Eu acho que tem uma soma aí que deve resultar num saldo muito legal. Se você quiser, eu te conto uma que me Por favor. marcou muito. Quando a gente estava na Holanda, tinha um senhor, Just, né, Fábio? Que ele veio conversar com a gente. Ele falou: eu tava com depressão, tava pensando em me matar. E ouvindo a música de vocês, eu resolvi me dar uma chance. Fui atrás de tratamento e tal, pintei um quadro e não sei o que. E eu tô aqui para agradecer vocês e dar um abraço. Cara, tipo, naquela hora você, tipo, ganhou o prêmio do mundo. Tó. É o melhor pagamento que existe na face da Terra. Você fica sem palavras para falar com a pessoa. Sem palavras, sabe? Não. É claro, né? Nunca me aconteceu nada desse tipo, então pra gente é até difícil imaginar o quão forte, né? O quão pesado, positivamente pesado isso deve ser, né? Quando cai nos ouvidos de alguém que fez aquela obra, né? E tocou a vida de alguém assim dessa maneira tão profunda, né? Tão significativa, né? Mais até do que só pela música, né? Dos desdobramentos, porque não é só uma vida, né? Tem a família daquela pessoa, tem as pessoas que ela convive. Olha o desdobramento disso, né? Como isso funciona, né? É um ciclo que até a gente pode pegar o gancho na ideia do ciclo da vida aí, que se constrói. Eu acho que, né, não teria conexão mais perfeita para se conseguir, com certeza, do que coisas nesse sentido, né? Alcances nesse sentido. Imagino que deve ser muito gratificante. Demais. Demais mesmo. Bom, a gente está partindo quase para o final, já está atingindo aqui 1 horinha de papo, e eu tenho mais 2 perguntas para vocês, né? E é claro, daí depois a gente pode deixar aberto caso vocês queiram falar alguma coisa, trazer alguma coisa diferente também a respeito do tema. A primeira é saber como foi a recepção dos fãs. A gente já tem quase 1 ano do álbum lançado, né? Como foi o feedback dos fãs, essa troca ao longo do mundo, né? Porque vocês têm um quadro de fãs não só no Brasil, mas no mundo todo. E isso é muito bom também, então imagino que a recepção, vocês sentem que foi diferente em determinados lugares? Como funcionou isso no pós-lançamento? Cara, dessa vez eu acho que, por exemplo, aqui no Brasil, as pessoas já estavam esperando. Quem conhecia a banda estava ansiando. Eu sou um. Né? Que bom. Porque a gente já tinha 2 discos, né? A gente já tinha 2 trabalhos lançados e acho que isso, de certa forma, já nos dava uma autoridade para, eles já têm esses 2 discos e eles têm esse nível de exigência, esse nível de entrega. E a gente sempre pensa assim, se a banda terminar o ano maior do que estava, isso é uma meta, entendeu? E foi isso que aconteceu. A gente lançou o Lunari com participações incríveis, tocamos em lugares, tocamos no Prog Power USA, que era um sonho pra gente. 10 anos antes a gente estava no YouTube e a gente acompanhava tudo do Prog Power, cara, tudo. Sim. Do Europe, a gente assistia vídeo junto, essa banda tocou lá e tal. Então estar ali com as bandas foi um sonho realizado, assim. E o disco saiu, a gente tocou no Bangers, 2 dias depois que o disco saiu, né? O lançamento foi lá praticamente.
Lançamos clipes com diretores incríveis. Lá a banda começou a ser mais reconhecida fora do Brasil. Então, assim, você pega resenhas na Tonela Magazine da Finlândia, você tem saiu uma nota na Prog Magazine, que é uma revista de prog do mundo. Nós tivemos no Sonic Perspectives uma resenha maravilhosa do Lunário, falando que já era um dos discos do ano, não só de metal, mas de todos os segmentos, assim, que é um dos sites maiores, assim. A gente teve uma resenha muito boa na Road Crew. Enfim, cara, pra gente foi incrível. E ter mais pessoas conhecendo a banda, não só no Brasil, mas fora também. Eu acho que quem se conectava com a banda se conectou mais. E quem não conhecia e ouviu, se conectou. Assim, é normal que pessoas tenham de certa forma, estranhado a abordagem que a gente usou no disco mais moderna. Tem gente que não está muito ligado nisso, nessa coisa de putz, o Fábio usou uma distorção na voz ali, o Adair colocou uma distorção, pô, né? Mas tudo que foi ali, tudo que está no disco, foi pensado, foi repensado. A gente fez pré-produção, produção e mais de 100 horas de pós-produção. A gente ouviu todas as músicas juntos, minuto a minuto, trecho por trecho, instrumento por instrumento, para literalmente mais de 100 horas, para deixar tudo que tinha, tudo que importava em cada parte, assim. Então, é isso, assim. Acho que isso é... E a gente aprendeu mais, assim, né? A gente está mais experiente e o próximo trabalho a gente vai e espera ir para outro nível também, né? Que as coisas continuem caminhando. Esse é um ano muito especial para a gente, porque, aliás, né, obviamente do ano passado para cá, mas a gente está com vários shows marcados. A banda hoje é uma empresa, quer dizer, há 2 anos, mais ou menos 2 anos e meio, nós somos uma empresa com CNPJ. Então, além da parte artística, o Maestric hoje está mais estruturado do que nunca na questão empresarial, na questão... Somos endossados por uma gravadora, né? Isso, a gente tem a Frontiers aqui atrás. Nós temos um diretor que acompanha a gente, o Mário Davi, que é um cara genial, um cara... Ele é músico, assim, eu chamo ele de Mário da Vinci. Ele fez o clipe da Bull, né? Porque, cara, ele é um cheat code ambulante, assim. Ele desenha, ele é músico, ele é diretor de cinema, formado em faculdades nos Estados Unidos. Então, assim, é um cara... nós temos, assim, a honra de tê-lo na equipe como diretor e temos uma honra maior ainda dele ser nosso amigo, né? De ser uma pessoa próxima, enfim, um presente aí da vida, assim como o Milton. E é isso, a gente tá... Caso como fã também, né? Tô aqui como entrevistador, entre aspas, né? Mas também como fã, devo dizer que a recepção, pelo menos no meu caso, foi muito positiva. Obrigado. Tive esse relato, né, de que as faixas, algumas especificamente, me lembravam coisas da época de infância, né? De momentos, passagens que a gente tinha, que a gente às vezes, como eu disse, esquece, porque a gente acaba não parando para lembrar isso, né? Não parando para trabalhar essas memórias. E acho que a força que a música tem, a arte de uma maneira geral, e aqui falando especificamente da música, tem de rememorar isso, de ativar isso na nossa cabeça, é muito, muito poderosa. E sem dúvida nenhuma eu consegui chegar a esses lugares com o trabalho de vocês. Então, devo dizer muito obrigado, aí do lado mais pessoal mesmo, porque também tive também me atingiu dessa forma, também positivamente, né, me tocou o trabalho de vocês. Então, inegavelmente, foi uma recepção positiva para mim. Eu tô fascinado, não tiro o álbum do Repeat, algumas faixas específicas, né, até pela questão de identificação com algumas faixas. É sensacional, o trabalho de vocês está impecável e, consequentemente, chegando agora no final do nosso papo, e a gente falou, né, a gente passou por esses temas, né, de que a gente sabe que a gente está falando de arte, de um processo que às vezes é muito demorado, às vezes é muito trabalhoso, porque busca inspiração, busca conexão com aquilo que está sendo feito. Então a gente não está falando de linha de produção, mas como fã, né, e como também representante dos fãs que estão ouvindo agora, a gente sempre quer saber quais são os próximos passos, né, da banda, né. E aí, claro, não precisa especificamente, né, a gente não está falando especificamente de próximos trabalhos, de próximos álbuns, mas eu também queria entender de vocês como músicos, né, como os compositores, os criadores da arte que a Maestric faz,
Se tem esse ímpeto de querer fazer coisa nova, ou você tem aquele período sabático ali de vamos relaxar um pouco a mente, porque o Fábio também comentou que tem o desgaste mental, né, quando você faz um trabalho tão complexo como esse, né, de tanta exigência própria, né, e entre outras coisas. Como é que funciona isso na cabeça de vocês, dos próximos passos? Existe essa vontade de querer buscar coisa nova, de aquele ímpeto que furou de fazer tudo agora, ou tem esse período de baixa, essas férias aí? Então, acho que as férias já acabaram, faz um tempinho já. Porque pensa assim, ó, a gente do Solari pro Lunari, a gente começou em 2000 e o Ampouso saiu em 2012, 2011, 2012 a gente já tava, a gente veio trabalhando no Ampouso desde 2006. Então o disco saiu, a gente tinha um monte de ideia nova. Porque o disco tá pronto, você tá esperando. Então aí já tinha um monte de ideia nova. E do Solari pro Lunari foram aí 13 anos praticamente. Então de lá pra cá a gente tem um monte de ideia, inclusive coisas gravadas já. Opa. E assim, a gente não quer e não vai demorar mais 5 anos para lançar um próximo disco. Não vai demorar. Com certeza. Eu tô falando do lançamento do Lunar, entendeu? De 2025, sei lá, a gente não quer demorar nem 3 anos para lançar o próximo disco. Então, tem questões contratuais também, né? Hoje, agora a gente tem a Frontiers como nos endossando. Então, uma coisa que uma banda precisa hoje é ter constância. E nós somos músicos full time, né? Então, a gente está muito focado para... Esse ano a gente deve sair alguma coisa, algum material novo de algumas versões, enfim, a gente está analisando ainda. Legal. Nem que sejam versões das músicas do disco, a gente gosta de fazer releituras assim, né? Acústicas, enfim. Mas assim, estamos já trabalhando muito. Óbvio que agora o foco são os shows e tal. Sim, eu claro. particularmente tenho 2 livros para lançar esse ano, para entregar esse ano, que é o Eldorado, né? São os 2 livros do final da trilogia do Edu Falaschi. E o Veracruz foi lançado. E aí eu tenho que terminar. Estou terminando o Eldorado e já vou emendar o Mirage, né? Que é o 3º. Então tem essa parte também, né? Além disso. Então, mas a gente sempre arruma tempo, né? Para fazer o que a gente ama. Sem dúvida. Aí. Então tá tudo caminhando bem. Mas Isso é bom. São shows. Isso é bom, eu imagino que sim, né? Até pra dar também esse período de conexão com os fãs, né? É importante também de passar mensagem, né? Para aquelas pessoas que às vezes não têm contato assim, tanto com redes sociais, com a mídia física, né? Porque tem fãs que preferem esse contato no palco, né? Eu ainda não tive a oportunidade de vê-los aí ao vivo, mas tudo é certo, esse ano deve rolar, sim, com certeza. E procurarei vocês assim que possível, né? Se possível. Eu não vou ser aquele fã chat também. Aqui. Não, mas se der, eu passo para dar um abraço a vocês. Tá? A gente adora trocar ideia. É só chegar e falar com a gente. Tomar um cafezinho. Com certeza. Vai ser muito legal, com certeza. Bom, pessoal. Bom, chegamos agora ao fim do nosso papo. Não sei se vocês têm alguma coisa a complementar que vocês queiram trazer, alguma mensagem final que vocês queiram passar. Esse momento, fiquem à vontade, por favor, Fábio, Montanha. O espaço é de vocês. Primeiramente, agradecer você, Paulo, pelo esse bate-papo maravilhoso, pelo convite. Foi muito legal. A gente adora conversar, a gente adora trocar ideias sobre isso. Então, muito obrigado, tá bom? A gente fica feliz demais para isso. E aguardem que esse ano teremos muitos shows e muitas novidades acontecendo. É isso aí. Sigam o Maestric no Instagram, no Facebook, nas plataformas de streaming, né? O Spotify, o YouTube, enfim. Muito obrigado pelo interesse no nosso trabalho. Como o Montanha disse, é sempre um prazer, uma honra falar de algo que a gente gosta tanto, a gente ama tanto, se dedica tanto, com uma pessoa inteligente, que faz perguntas muito legais e que a gente, que assim, ainda a gente tem a alegria de que gosta do trabalho. Então, muito obrigado para vocês do Progland, para você, Paulo, em especial. Parabéns pelo trabalho e a gente espera voltar aqui no futuro próximo com o próximo. Agradeço mais uma vez a presença de vocês, Fábio, Montanha, a galera que
que acompanha o trabalho de vocês, deixa aqui, eu peço comentários de vocês também, né, para comentar como foi a recepção de vocês no Lunari. Se vocês quiserem deixar algum recado também para os músicos aqui, esse é o espaço para vocês fazerem isso, né? Fiquem à vontade dos seus comentários, do feedback, né? Como vocês tiveram, como foram as audições que vocês tiveram com o trabalho de vocês. E também, né, reforça a ideia de que é importante apoiar o trabalho do músico. Então, vão aos shows, comprem o material que os músicos produzem com tanto carinho, com tanto cuidado, para que possam entregar um material de bastante qualidade para os fãs. E sem dúvida nenhuma, a Maestric é uma banda que se dedica muito nisso, né? Então, como a gente falou aqui ao longo do nosso papo, é um trabalho que leva tempo, é um trabalho que leva dedicação, né? Então, uma maneira de retribuir é você consumindo esse tipo de conteúdo, né, dos seus músicos favoritos, especialmente aqui no caso da Maestric, para dar suporte para que esse trabalho consiga ter continuidade. Isso é importante. Fábio, Montanha, mais uma vez, muito obrigado. É muito bom tê-los aqui. Fiquem à vontade para voltar sempre que quiserem. Sempre que tiver alguma coisa nova que vocês queiram divulgar. A gente tem a página no YouTube, tem a página no Instagram, tem o site também, então a gente consegue fazer reviews das matérias, de matérias que a gente possa colocar lá. Então, muito obrigado para quem está acompanhando a gente aqui até agora. Muito obrigado para o Fábio e para o Montanha, pela disponibilidade de tempo. E, pessoal, não esqueçam de deixar aqui o comentário, o like de vocês, a inscrição se você não é inscrito ainda, porque isso também é importante para que a gente continue fazendo o nosso trabalho. Afinal de contas, se a gente não tem o público e os músicos, como a gente comentou lá no final, a gente não tem sobre o que falar, né? Nem para quem falar. Então é um prog abraço e nos vemos no nosso próximo encontro com a banda Maestric. Fábio Montanha, um abraço, meus amigos. Tudo de bom. Tchau, tchau. Abraço. Tchau.